dia, na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude a termos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas, que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você pode participar comigo, acompanhando primeiro pelo rádio 105.7, essa é a principal emissora evangélica de São Paulo. Na técnica do programa está aqui o nosso querido Rafael Reutemann. E você pode participar ao vivo com a gente também pelo WhatsApp 984849988. O tema do debate de hoje e você pode assistir pelo YouTube, canal do YouTube, Facebook. É só chamar aí tanto no Facebook quanto no YouTube, escolhe aí Pastor César Cavalcante ou Musical FM 105.7. O tema do debate para começar essa semana é: pode celebrar a ceia do Senhor sozinho em casa? Ou a ceia é um evento de comunhão? A ceia, ela pode ser observada, celebrada em casa mesmo. Chega lá, eu e a Vanessa, ou eu, a Vanessa e meus filhos, a gente ora ali, só nós, tá? Uma coisa mais íntima, ou é uma celebração do corpo de Cristo? Não somente eu e a minha casa, mas a igreja mesmo, né? Para debater esse tema, eu estou recebendo aqui o pastor Otoniel Monteiro Cavalcante. Ele é administrador de obras, é professor de teologia, formado em teologia pelo Instituto Betel de Ensino Superior, bacharel também pela Universidade Metodista e mestrando em ministério pelo Seminário Batista Logos. Conhecido como pastor Niel há 7 anos e presidente da comunidade do Calvário, uma igreja aqui na cidade de Francisco Morato. Bem-vindo, pastor Niel. Muito obrigado, César. Muito obrigado a todos os ouvintes aí que estão nos ouvindo. É uma honra aqui poder debater esse tema juntamente com o nosso pastor aqui. Eu espero que seja de bom proveito para todos os ouvintes aí. Hein? Maravilha. Com a gente também para debater esse tema, você pode... deixa eu achar aqui. Estou recebendo aqui o pastor Igor Alessandro, presidente da Assembleia de Deus, Ministério Uma Palavra de Vida, bacharel em teologia pelo Betel, tem especialização em formações teológicas pela FTB, professor de teologia, capelão, idealizador do projeto Anjos de Vida, um projeto muito legal que atende pessoas em situação de rua, tem especialização em hebraico, Antigo e Novo Testamento, teologia sistemática. Pastor Igor, bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. Bom dia, pastor César, bom dia, pastor Niel, que eu acabei de conhecer, é um prazer. Bom dia a todos os ouvintes, estamos mais uma vez aqui, para a honra e glória do Senhor, para podermos aí agregar e também aí entender e compreender. Eu sempre falo que o debate não é para ganhar nem ser, né, ou para perder, e sim, justamente aí para aprender em nome de Jesus. Estamos aqui para isso. Maravilha, maravilha. 42 10 30 60, você liga e participa. Vou conversar com o pastor Igor. Pastor Igor, e aí? A pessoa pode participar da ceia sozinha ou não? Sim, a pergunta ela é bem subjetiva, né? Posso celebrar a ceia do Senhor sozinho em casa? Pode. Mas toda regra tem as suas exceções. O que não pode é que uma exceção vire uma regra. Mas não haveria nenhum problema um irmão, né, estar em sua casa com a sua família, como o senhor bem colocou no começo, partilhar da ceia. Porque a ceia, como nós sabemos, é uma comunhão, koinonia, e a koinonia não é simplesmente você estar do lado de uma pessoa, mas realmente num sentimento de respeito mútuo, de carinho, de amor, de reciprocidade. Então eu entendo, né, na minha introdução aqui, que sim, pode realmente tomar a ceia sozinho em sua casa. Ok, pastor Niel, e aí? Posso celebrar a ceia sozinho em casa, sim, não? E por que exatamente? Bem, como o pastor Igor acabou de falar, a pergunta e o tema é bem subjetivo. Concordo que meu primeiro ponto é que se fosse uma resposta bem curta, seria não. E não por desencadear, eu acho que... E a minha proposta aqui é apontar as proporções que isto pode levar quando eu afirmo que pode se tomar uma ceia sozinho em casa.
É óbvio que, como nós sabemos, a ceia, ela tem o aspecto de coinonia, de comunhão, e que eu posso ter isto, inclusive, com a minha família. Mas a minha proposta aqui, como o pastor falou, não é ganhar nem perder, mas tentar mostrar que o desdobramento disso pode acarretar um problema muito sério para a igreja. Sim. Bom, e aí, pastor Igor, o senhor está se referindo, quando o senhor fala que pode, ao momento da pandemia que a gente atravessou, ou esse é o ideal? Como que é? Não, o ideal, com certeza, é estar, porque até nós vamos ver pela palavra do Senhor, quando Jesus ele institui a ceia, né? Ele está celebrando a Páscoa, e vale lembrar que ali ele está fazendo uma cerimônia do Kiddush. Eu gosto muito da tradição e cultura judaica, né? Ele está ali aplicando o Kiddush. Kiddush é uma cerimônia, né, inicial de qualquer, seja casamento, bar mitzvah, tudo começava, isso aí nós vamos ver até mesmo em Gênesis capítulo 14, versículo 18 ao 20, quando Abrão, ele entrega, né, os seus dízimos a Melquisedeque, e Melquisedeque está ali com o pão e o vinho, ali é o Kiddush. Então, toda a celebração judaica começa, né, pelo Kiddush, que é justamente a santificação. Jesus, ele começa então a falar aquilo ali, começa, né, a fazer o Kiddush ali sobre o pão e o vinho, e institui a ceia do Senhor. Ele está reunido com seus discípulos. Ali então fica claro a nova aliança, a comunhão, mas nós vamos ver o seguinte: esse é o ideal de toda a igreja, não somente como um memorial, como uma ordenança exclusiva para a igreja dos nossos dias. Só que hoje nós estamos vivendo um tempo completamente diferente, no sentido do quê? A tecnologia se avançou, nós vimos aí o período de pandemia, estamos ainda vivendo um tempo, né, de afastamento, de reclusão e um monte de coisa. O ideal seria, isso eu prezo, né, tanto na igreja como eu também convoco os nossos irmãos para estarem reunidos em comunhão ali para partilhar do pão. Mas existem pessoas que, infelizmente, não vão poder estar dentro de uma igreja, não vão poder, talvez por viagem, talvez por enfermidade, talvez por muitas outras coisas. Então, se faz necessário essa pessoa realmente partilhar através de uma live, através de um vídeo, através de qualquer outra coisa, justamente celebrar a ceia ali. Como eu disse, a comunhão não é simplesmente você estar do lado de uma pessoa na presença física, mas o respeito que você deve ter, o entendimento que você deve ter no carinho, no temor, no respeito mútuo. Então, enfim, é isso que eu penso, né? Mas depois eu vou dar maiores... Tá. Né? Na pandemia o senhor fez online, então... Fiz online. Pedia para a pessoa preparar os elementos. Até hoje nós tínhamos o costume de partilhar o cálice também, né? Havia a celebração, a ministração da ceia, né? Não só o pão, mas quando chegava na troca do cálice, né? Antes de tomar o cálice, melhor dizendo, nós trocávamos o cálice, né, uma simbologia de comunhão. Hoje nós não fazemos isso por causa da pandemia. Mas ainda assim, ainda hoje, nós celebramos a ceia também via online. Aqueles que não podem tomam a ceia. Isso também beneficiou muitas coisas, no sentido seguinte: ainda nós, a pessoa que está doente, a pessoa que não pode, né, eu ou os outros pastores vão levar a ceia presencial, mas uma pessoa que está longe, uma pessoa que não pode receber visita, ela partilha da ceia. E é engraçado que, por causa dessa tecnologia, eles ainda compartilham no grupo da igreja, que é o WhatsApp, né? Eles tiram foto lá do cálice, do pedaço de pão e tal. Então, estou aqui, pastor, tal, e glória a Deus. E o corpo de Cristo é glorificado em nome de Jesus. Ok. Pastor Niel. Vamos lá. Ouvindo o pastor, a justificativa, de fato, elas são plausíveis, né? Assim, olhando assim, elas são plausíveis. Eu, particularmente, por exemplo, em época de pandemia, conversávamos ali fora agora há pouco, que a nossa comunidade se inicia bem na pandemia, aproveitando de fato a tecnologia. Contudo, eu fui um pouco mais radical em relação à ceia. Eu esperei o tempo apropriado para estarmos em comunhão, para que nós, como igreja, pudéssemos celebrar em comunhão. O pastor falou que não precisamos estar ao lado, mas a comunhão de verdade,
eu defendo que a Não, comunhão... não é que não não precisa, precisa. né? O senhor Mas- comentou que não necessariamente... Não necessariamente você precisa estar ao lado, mas a comunhão, a koinonia verdadeira, aqueles problemas familiares que se tem no meio da igreja, que a igreja como família, a gente só consegue usufruir dessas questões de comunhão, de fato, estando ao lado. Sim. Porque à distância, você perde a sensibilidade, você perde o contato físico, o olhar, Está certo, em pandemia você evita o toque, o abraço, mas você perde o olhar, a fala, o timbre, a maneira de se falar. Então você perde muitos aspectos importantes para que haja de fato uma koinonia, uma comunhão. Sim. Então, o senhor comentou em relação a pessoas que podem estar viajando e com dificuldade. Eu sou da opinião, preferível que essa pessoa chegue e depois partilhe junto com a igreja. Uma pessoa enferma. Eu acho que eu aprendi na escola dos pastores um pouco mais antigo. Vai até a pessoa, Sim, como isso. fazemos. O senhor comentou muito felizmente aí que faz isso. Então, a minha opinião em relação a isso, é preferível, na minha opinião, a pessoa se achegar ao seio da igreja, em comunhão com o povo e participar, embora ele esteja viajando, do que participar para não banalizar e não deixar de cumprir, como o senhor mesmo falou, o aspecto principal da ceia, que é a comunhão. Maravilha. Vamos saber o que pensa o ouvinte também? Você pode ir lá no @FM Rádio Musical, tá rolando uma enquete lá, justamente sobre esse tema. Posso celebrar a ceia do senhor sozinho em casa? Se você acha que sim, vai lá nos stories do FM Rádio Musical no Instagram, @FM Rádio Musical, e vota. Nesse momento, 26% acham que sim, como o pastor Igor, e 74% acham que não, como o pastor Niel. Se você quer mudar esse número, aumentar esse número, ajudar ou atrapalhar um ou outro aí, vai lá no @FM Rádio Musical e deixa o seu voto. Cada um tem direito a um voto, e aí cada voto é computado. E no finalzinho do programa, o nosso querido piloto aqui, que é o Rafa Reutemann, vai colocar aqui no final o resultado da enquete. E volto aqui perguntando para o pastor Igor. Pastor Igor, e aí não tem essa... o senhor falou do rito judaico, né? Daqueles comes e bebes judaicos, né? Geralmente acontece depois da sinagoga hoje em dia, por exemplo, acontece. Então, mas é isso a ceia do senhor? Não. O que o senhor chama? Porque se o senhor coloca junto com esse costume judaico, de cada um leva um pratinho, não sei o quê, todo mundo come no final e tal. Isso seria a ceia? Se não é a ceia, por que você está citando isso daí? Como Eu estou citando isso daqui porque é o seguinte, quando nós vemos que Jesus ele se reuniu e toda a celebração judaica começava pelo Kiddush. Kiddush era uma cerimônia, como eu disse, de iniciação, né? Que ali apresentava e comia-se o pão e o vinho, que simbolizava até mesmo uma aliança. Para que os ouvintes possam entender, é o seguinte: antigamente não havia, no Antigo Testamento principalmente, não havia cartório, não havia nada. Se eu firmasse um contrato contigo, no meu contrato seria a respeito do pão e o vinho, seria como se fosse uma assinatura. Nós estamos em comunhão com aquilo que nós acordamos. Então essa simbologia dessa aliança, dessa cerimônia, seria o pão e o vinho. Jesus está celebrando a Páscoa junto com seus discípulos. Ali está Judas também. Jesus sabe que Judas está prestes, né, a fazer aquilo que ele tem que ser feito, infelizmente, tal, traí-lo. Enfim, ele está ali em comunhão com os seus irmãos. Ele pega agora o pão e o vinho, abençoa, e do Kiddush ele transforma então numa nova aliança. Ele transforma aquilo ali, aquela simbologia, né, que eles estão assentados ali. Então, mas ele não era já a mesa da Páscoa? Já é a mesa da Páscoa. Páscoa, a mesa da Páscoa. Mas na mesa da Páscoa eles têm ali o pão e o vinho, entendeu? Só que Jesus, ele pega aquilo como se fosse um acordo, né, entre eles, que
graças a Deus, nos reveste também, nos alcança e passa então a ser a ceia do Senhor, né? Seu Darradon, eu gosto sempre do hebraico, né? Amém. Então ali ele passa a ser então a ceia do Senhor. A partir dali, você não vai ver com muita claridade como que a igreja primitiva celebrava a ceia do Senhor. Nós só vamos ver em 1 Coríntios, no capítulo 11. Só que é interessante que, assim, quando Paulo ele escreve a carta de 1 Coríntios, na verdade, muitos até têm essa carta como a segunda carta, porque a primeira se perdeu. É isso nós vamos ver, né, na palavra do Senhor, o próprio apóstolo Paulo falando que ele havia escrito uma carta, né, já advertindo, pegando aquela igreja, exortando aquela igreja. Então ele começa no capítulo 11 a exortar a forma que eles estavam celebrando a ceia do Senhor. Por quê? É engraçado, como o senhor falou, havia todo um ajuntamento presencial, mas não havia comunhão. Por quê? Porque ninguém esperava por ninguém, muitos comiam mais do que era necessário, né? E lembrando que a gente começa a entender que a ceia era um banquete, né? Era um banquete, mas firmado nessa cerimônia da nova aliança que, graças a Deus, Jesus instituiu naquela noite em que ele foi traído. Então a gente começa a entender, a compreender. Eu não quero abrir um leque aqui para dizer, eu sou um desigrejado, então eu posso tomar ceia. Não pode. Não pode. Se você realmente é um desigrejado, você não está ligado ao corpo de Cristo. Isso é ponto. O que eu estou falando aqui, por isso que eu falei sobre esse tema que é bem subjetivo. Eu posso tomar a ceia sozinho em casa? Pode, mas isso é uma exceção, porque a regra mesmo, aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, é realmente dentro da igreja, em comunhão com os irmãos e tudo. Só que essa comunhão a gente precisa realmente pontuar algumas coisas, pontuar como Paulo estava pontuando. Quando Paulo escreve, a partir do capítulo 11, ele fala, não estou escrevendo isso para vocês, para parabenizar, não, vocês estão ceiando completamente errado, porque entre vós tem divisão, dissensões, há pecados, vocês não estão entendendo sobre comunhão e enfim, e um monte de coisa que nós começamos a ver pela palavra do Senhor. Então assim, se for para pontuar já no início, eu quero dizer o seguinte, você que está me escutando, você é um desigrejado, eu não preciso de igreja, até porque eu tomo ceia na minha casa sozinho. Está errado, biblicamente está errado. Por quê? Porque você não está ligado ao corpo de Cristo, amém? Mas se uma pessoa que está ligada ao corpo de Cristo, congrega, tem um pastor, tem realmente uma comunidade que seja e tal, está ali sendo discipulado e tudo, mas não pode estar no dia da ceia ou na presença do Senhor, onde vai ser celebrada uma ceia, está longe, enfim, ela pode realmente tomar. Ela está ligada no corpo de Cristo, no corpo místico do Senhor, que é também a igreja. Okay. Entendeu? Pastor Niel. Não, sim, o problema, muitas vezes, o senhor contou muito bem, que é quando o senhor fala de que pode, a gente não cair, não descambar, justamente pelos desigrejados, pelas pessoas que hoje levantam a bandeira de que não precisa estar em unidade, em assembleia, em comunhão, e eles podem viver o evangelho de uma forma individual. E esta não nunca foi e nunca será a proposta do evangelho. Sim. O evangelho, ele é convidativo, ele nos convoca a viver e a praticar a fé em comunhão com outros irmãos. E justamente como igreja, nós termos como o senhor falou de Paulo aos Coríntios, termos essa como Paulo falou, vocês não estão sabendo julgar as coisas entre vocês? Sim. Por quê? Porque nós, como igreja, como assembleia, como povo reunido do Senhor, nós precisamos entender que nós precisamos preservar as características de uma igreja que reflita Cristo. Sim. Então, seguir o exemplo da igreja de Coríntios é muito equivocado, é errado. Porque era uma igreja que fazia da sua maneira e não tinha julgamento. E a Assembleia, inclusive, a comunhão dos santos, está justamente para isso também. Para um auxiliar o outro, para que se um cair o outro levante, para exortação, para admoestação, para que a igreja cresça e cada vez mais ela reflita a Cristo. Quando a gente... o senhor comentou aí de que se a pessoa... ela faz parte de um corpo, ela tem um pastor, e eu aconselharia, eu diria para um irmão da minha igreja, procure uma comunidade, uma igreja mais perto onde você estiver.
Sim. E participe lá, como a igreja de Cristo. Entendeu? Então, participe lá. Mas o senhor entende que tem muitas vezes que realmente não tem como estar? Vamos supor, a pessoa está viajando, uma viagem internacional, ou então está em uma cama, acamado, e não pode receber visita. Essas coisas nós sabemos o que acontece, entendeu? Sim. Eu não estou fazendo de uma exceção uma regra. Sim. Não, agora você pode, tal, não. Isso é uma exceção. Isso é bom que fique esclarecido para o Claro, ouvinte, né? Muito, que fique muito claro para qualquer Então, mas a ouvinte. pessoa tá lá, sei lá, em Paris, passeando, Sim. e dá dia da ceia. O que ela faz? Ela... Pega o celular, pega ali o suco de uva, um pedaço de pão, ela vai estar assistindo um culto, ela vai estar sendo ministrada pela palavra do culto, não tem problema nenhum. Agora, eu não estou falando o seguinte, a pessoa está em Paris, tá? Vou tomar ceia agora. Não é assim. Não está discernindo o corpo de Cristo, não está entendendo realmente qual é a liturgia que envolve a ceia do Senhor. Então, mas não é melhor, já que é uma viagem que não dura um mês inteiro, ela voltar ou pega na próxima ceia? Mas existem pessoas que não gostam de perder ceia, não gostam de perder... Então não vai para Paris, então não vai para Paris, ela tem que escolher. Também. Mas o senhor entende que existem pessoas que, assim, eu particularmente não gosto, nunca perdi uma ceia, nunca perdi uma ceia. Já aconteceu de estar viajando e tudo, e ir a uma igreja que vai ministrar a ceia e tal. Quando não acontece isso, quando já aconteceu de eu estar tomando a ceia realmente aonde eu estava, entendeu? Celebrando a ceia, orando ao Senhor. Online. Naquela época não tinha online, mas eu sabia que os irmãos estavam ali, eu lia o texto, refletia naquilo ali e tomava ceia. Eu não gosto de perder ceia. Sozinho. Mas aí o que acontece? Por isso que eu bato nessa tecla em relação à comunhão. Olha só, apóstolo Paulo ele vai falar no 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9 até o 13, né? Já disse, irmãos, ele fala da carta que ele já havia enviado, tudo, estava falando das pessoas imorais. Por que eu estou falando a respeito disso? Olha o que ele fala: com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões, aos idólatras, se assim com isso não me refiro, né? Vocês precisariam sair deste mundo, mas agora estou lhe escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer, pois como haveria de julgar os de fora, não devem vocês julgarem os de dentro. Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vós. É um texto até mesmo, né, bem categórico, bem pesado. O que o apóstolo Paulo está falando ali? Porque é o seguinte, se eu falar assim para todos aqui, eu falo assim, não, exclusivamente você pode tomar ceia fora da igreja. Isso está errado, está errado. Mas a gente precisa entender aquilo que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando das pessoas do mundo, não está falando daqueles que realmente são ímpios, que estão afundados no pecado. Ele está falando de pessoas que dentro de uma própria igreja não discernem o corpo de Cristo, não entendem, não conseguem compreender. Nesses realmente nem pode nem partilhar ou ter a comunhão para tomar a ceia, né? Então, o que eu quero falar é o seguinte, o que eu quero deixar aqui é o seguinte: é que você pode, se você realmente tem uma comunhão, que você entende o princípio, se você é discipulado em relação ao que é a ceia, como é a ceia, se porventura não tem como você estar ali no meio da igreja por qualquer motivo óbvio, né? Não assim, eu acordei tarde, não vou porque nossa ceia é pela manhã. Existem igrejas que fazem pela noite. Sim. Não dormi, perdi a hora, então eu vou tomar aqui em casa. Não, isso tá errado também. Entendeu? Sou categórico, isso está errado. Sim. Mas nós podemos, em nome de Jesus, entender que certas regras existem as suas exceções. Não tem, principalmente no tempo que nós estamos vivendo. O senhor citou o texto de Coríntios 5, mas se não houver a minha defesa da necessidade de estar em comunhão, é justamente por um dos aspectos que a igreja precisa exercer. Que é o quê? Justamente esse, que o Paulo acabou de falar aos Coríntios, capítulo 5. Vocês precisam julgar dentro da igreja. Julgar não aquele julgamento, mas julgar com a base na palavra do Senhor, se o tal estar apto ou não. A pessoa sozinha, onde ela estiver, qual é o olhar
da igreja, qual que é a função que a igreja vai exercer se ela estiver sozinha em Paris? Sabe lá o que... E ela decidir, eu estou aqui, teve a ceia, vai ter a ceia na minha igreja, eu vou tomar. A igreja, não, ela está fora desse alcance de um dos aspectos que a igreja, que como Paulo pede para que a igreja de Coríntios faça. Julguem, analisem, porque não é... Mas Paulo falou lá em Coríntios 11 que examine-se, pois, o homem a si mesmo. Certo, mas também é o papel da igreja, como igreja, analisar a conduta dos seus fiéis, porque se você está em comunhão, para quê? Para que após essa análise, esse julgamento em amor, exortar, admoestar, levantar, corrigir a pessoa que estiver fora dos parâmetros. E se ele for um incrédulo... Mas então, pastor Otoniel, o senhor está partindo do princípio de uma pessoa que ela não está entendendo, que não é, vamos dizer em outras palavras, firme com Deus. A pessoa que não é firme com Deus, ela não vai estar nem preocupada se ela está ceando ou não. Eu estou falando de uma pessoa que categoricamente serve ao Senhor com todos os preceitos, com todos os mandamentos, é fiel dizimista, está ali realmente ajudando, mas de repente ela está em um momento, calha de um dia que ela sabe que é o dia oficial da igreja. Algumas igrejas, como a congregação, é anual. Outras igrejas, como a Renascer, faz 6 ceias no mês. Nós fazemos uma. Isso aí vai muito de ministério para ministério. Sim. Uma pessoa que está congregando e sabe qual é o dia da ceia do seu ministério e ela não está necessariamente neste dia, ela pode, onde quer que ela esteja, se ela tiver um celular, se ela tiver alguma coisa, ela pode assistir online e tomar. É isso que eu estou falando. Então, e se a igreja não tem esse mecanismo do online? Amém. Aí ela procura uma outra igreja por aí. Por isso que eu estou falando de uma exceção. Uma exceção. Então, eu entendo. Agora a gente não pode falar assim, uma pessoa que não... Essa pessoa que não está discernindo o corpo, que não está em comunhão, que não entende sobre coinonia, que não entende sobre submissão, que não é discipulada, sinceramente, essa pessoa nem deve, como também nem vai sentir falta da ceia. Então, se a igreja, se a comunidade, se a igreja, ela não tem o aparato da tecnologia para que o irmão possa acompanhar a ceia, porque nós ainda temos, essa realidade é uma realidade de muitas igrejas. Nós estávamos até conversando ali fora agora, que tem essa realidade é muito evidente. Muitas igrejas não têm esses aparatos tecnológicos para que o irmão possa acompanhar. E aí, nesse caso... O conselho, ela procura outra igreja. Então, é justamente isso que eu falo. Eu não tenho problema com isso. Eu sei. O meu ponto de partida é justamente esse. Se não houver o aparato tecnológico para a pessoa acompanhar, ela procura outra igreja, então por que já não orientá-la se ela está em uma viagem, irmão? Você estará longe da igreja e nós teremos a ceia esse período. Por favor, procure uma igreja mais perto de você. Procure um local, um ajuntamento de irmão. Um ponto de pregação. Como já aconteceu. E sei lá, procure saber se nesse período que você estiver ali, vai ter a ceia. Havendo a ceia, participe da ceia do Senhor juntamente com a igreja. Não faça de uma maneira sozinho. E se não houver, quando você retornar, nós tomaremos ceia juntos para poder cumprir uma parte daquilo que a Bíblia ensina, que como o senhor falou, muito bem falado aí, faz parte isso, não tem problema com da igreja. Numa boa, eu só estou falando a respeito se a pessoa não consegue encontrar uma igreja onde ela está. Se ela não vai se sentir bem, né? Porque não é também, vamos ser bem sinceros, não é toda, vamos supor, eu sou de um ministério A, aí eu vou no ministério B, eu quero tomar a ceia, eu não posso. Existe isso ainda hoje nos nossos dias. Infelizmente. A ceia é do Senhor, mas infelizmente fazem a ceia do ministério. Se apropriam não pode, ela não vai se sentir bem. Quer dizer, ela não vai tomar ceia, ela quer tomar ceia, ela quer partilhar do pão, ela quer fazer... Mas eu não entendi, por que ela não pode? De outros ministérios? Não. Você está dizendo se ela pode participar, eu não entendi isso. Não, estou falando o seguinte, a pessoa, eu não tenho problema quanto a isso. Se ela estiver em qualquer outro lugar, até mesmo indico, quando a pessoa, pastor, eu não vou poder estar nesse dia e tal, não sei o que, eu vou estar em tal lugar, eu posso tomar ceia em qual... Sem problema, não tem problema nenhum. Mas existem pessoas que, infelizmente, não existem, vão estar em lugares onde não vão encontrar uma igreja. E se encontrar uma igreja, existem ministérios que não vai dar a ceia para essa pessoa. Porque não é de lá. Tá. Entendeu? Eu vou ter que ir pro intervalo e vira aí, a gente volta já. Vai. Então, valeu, Thiago. E tem um vídeo aí, né, Rafa, sobre a nossa imersão hebraico fácil. Solta aí.
Olha aqui o lugar onde eu estou. Muro das Lamentações, direto de Jerusalém. Para aquele convite importante, dia 16 de julho. Uma imersão completa por apenas R$ 75 e a sua completa alfabetização. Se você tem interesse, então chama direto no WhatsApp. O WhatsApp é 011 9 9007 6844 e faça já a sua inscrição. Coloque teu nome, tracinho imersão e aguarde nosso contato. Dia 16, vai ser benção. É isso aí, dia 16 de julho, tá aparecendo aí para quem assiste pelo YouTube, uma imersão começando às 9 horas da manhã, indo até às 18 horas, de alfabetização, uma jornada, tá? Um desafio. O valor é R$ 150, mas nessa primeira turma só 75, metade do preço. Você quer entrar nessa imersão e aprender hebraico de uma vez? Então, chama agora no WhatsApp 011 9 9007 6844 99007 6844 e participe dessa turma de imersão. Eu já alfabetizei milhares de irmãos na língua original do Antigo Testamento. O pastor Igor foi um deles, né, pastor Igor? O senhor já tinha feito algum curso, não? Nada. Eu já conhecia, só tinha visto as letras, mas na primeira aula até gravei um vídeo. Foi. Na primeira aula já abriu metade do alfabeto. Meu Deus. É isso aí. Então, hoje, professor de hebraico também. Então, aliás, me substituiu, né? Essa vez eu estava em Israel. Eu estava em Israel, eu falei, varão, eu preciso de um substituto. Aí ele foi lá, deu a aula, foi uma benção, o pessoal gostou. Foi a responsabilidade. Mas foi gostoso lá com a turma, bom, né? Eles gostaram bastante. Então, se você quer aprender hebraico no nível de alfabetização, isso eu indico para iniciantes de hebraico bíblico. E se você pode investir R$ 75 nisso, então é agora, tá? Aproveite que nesse primeiro lote aí é a metade do preço, o valor é 150, mas você pode fazer por 75, então é só me chamar no WhatsApp e falar, põe meu nome aí no hebraico, coloca teu nome, tracinho imersão e chama direto no WhatsApp 011 São Paulo 990076844 e como é 100% online de qualquer lugar do mundo, pelo menos desse planeta. Então, 990076844, virei. É boa. Você que acompanha a Musical FM não pode perder. Programa Debates Musical FM. Temas que fazem parte do dia a dia. Assuntos importantes que podem esclarecer as suas dúvidas. Sempre com convidados especialistas para debater sob a luz da palavra de Deus. Debates com o pastor César Cavalcante. De segunda a sexta, às 11 da manhã, na Musical FM. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Estamos de volta com o programa Crescendo na Fé e hoje o assunto é ceia. Eu me lembro, por exemplo, do apóstolo Paulo falando para esperar que ele chegasse antes de partir o pão e tal, lá em Atos, eu acho que capítulo 20 ou 21, não lembro. Por que Paulo não partiu o pão sozinho, então, em viagem? Tem essa ideia. No final, no último bloco, vocês estavam falando sobre, acho que foi o pastor Igor, falando sobre igrejas que a gente chama isso de igreja de comunhão fechada, né? Aquelas que somente os membros daquela comunidade participam, né? Você tem o batista regular, é assim. Algumas Assembleias de Deus antigamente eram desse jeito. Quando me converti, a ceia era de porta fechada, né? A porta da igreja ficava fechada e somente os membros entravam. Verdade. A igreja do Brasil, porque não, a igreja de Deus é Amor, parece que é uma igreja de comunhão fechada. Ainda hoje. Que somente os membros, e tem que estar em dia com dízimo, parece. Sim. Eu não sei se ainda é assim, mas tinha que estar em dia com dízimo para poder participar da ceia. Ceia é privilégio de quem? É para qualquer crente? Porque chegou uma pergunta aqui agora, dentro desse tema, deixa eu achar aqui, deixa eu ver aqui. Pastor, gostaria de saber se a ceia é para a igreja ou para todos que estão na igreja no dia. Tem igreja que não são todos que tomam, só os membros. Tem outras que todo mundo pode participar. Eu gostaria de saber aí, o nome dele é Bel. E aí, como é que vocês entendem sobre isso? Eu começo a falar rapidamente. Pastor Otoniel aqui, nós estamos falando a mesma coisa, só que de jeito diferente. Só que eu estou apimentando aqui, eu estou cutucando aqui. E para falar a respeito disso é o seguinte: nós não podemos cair também num evangelho relativista, de que tudo é normal, que tudo pode e tal.
A palavra do Senhor, ela é bem clara, dizendo que nós devemos discernir o corpo de Cristo. O que é discernir o corpo de Cristo? Em primeiro lugar, é você entender por que é que você está tomando a ceia e por que é que você está fazendo em memorial do Senhor. Claro que você tem que lembrar do sacrifício que Jesus pagou na cruz do Calvário para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Se nós não reconhecermos esse sacrifício que realmente nos trouxe vida, perdoou os nossos pecados, jamais a gente pode se assentar na mesa do Senhor. Mas uma coisa interessante que eu quero até deixar aqui, tem um documento do primeiro século, né, que foi escrito em 60, 90, o Didaquê, que é um documento em que os apóstolos caminhavam por ele segundo algumas liturgias do culto. Sim. Algumas pessoas falam assim: pastor, só pode tomar ceia quem foi batizado. Engraçado que lá no Didaquê, no capítulo 9, né, está falando a respeito disso, no versículo 5. É claro que ele não está dividido por capítulos ou versículos, mas nós, né, conseguimos dividir. No Didaquê, no capítulo 9, versículo 5, está dizendo o seguinte: lembro que é um documento do primeiro século, está escrito o seguinte: que ninguém coma nem beba da Eucaristia sem antes ter sido batizado em nome do Senhor, pois sobre isso o Senhor disse: não deem as coisas santas aos cães. Capítulo 14 do Didaquê, da igreja primitiva, onde os apóstolos se reuniam para ceiar, olha que ele fala no versículo 1 também: reúna-se no dia do Senhor para partir o pão e agradecer após ter confessado seus pecados, para que o sacrifício seja puro. Aquele que está brigado com seu irmão não pode juntar-se antes de se reconciliar, para que o sacrifício oferecido não seja profanado. Então eu entendo o seguinte: é claro que todos nós, né, não temos uma vida e não podemos ter uma vida de pecado, mas somos pecadores. Né? A gente precisa discernir o corpo de Cristo. Mas existem certas coisas que não é como hoje está, entendeu? A pessoa vive em uma vida de pecado contundente e toma ceia, está literalmente fora da comunhão do corpo de Cristo e toma ceia. Então a ceia não pode ser dada para todos, como nós temos visto hoje. Pastor Toniel. Bem, é sabido até pelo Didaquê também que havia um tempo de preparação. Sim. Um tempo de preparação para que tinha os catecúmenos, que passavam tempos para que a pessoa fosse o discipulado, para que a pessoa fosse batizado, para que participasse então assim da ceia. As pessoas perguntam isso porque na Bíblia não tem nenhum versículo na Bíblia não tem nenhum versículo para tomar ceia só se for batizado. Não tem, mas você tem ideias, você tem convicções que você pode retirar da Bíblia. Por exemplo, Jesus mesmo, ao falar de oferta, que ele vai dizer: se alguém tiver alguma coisa contra o teu irmão e for ofertar, deixa a oferta no altar, se reconcilia com o teu irmão, depois volta e oferta. Olha só. Então, o princípio como o Didaquê está seguindo um princípio. Para tomar ceia, você precisa ser cristão, que confesse ao Senhor Jesus, e que se houver se você tiver algum problema com o teu irmão, se reconcilie primeiro. Você precisa estar em comunhão, porque senão não faz sentido. Senão a ceia perde o sentido. Eu também partilho da ideia de que não é para todos. A ceia é para a igreja do Senhor. Se não me falha a memória, se me falhar, os pastores podem me auxiliar. Quem sofreu esse problema, se não me falha a memória, é o Jonathan Edwards, que o pai dele dava ceia para todos, e quando ele assumiu o lugar do pai dele, segundo a história, a biografia dele, ele fala, a Bíblia diz que selecionou, é para os cristãos, é para os crentes, aqueles que confessam Jesus, são batizados, que discernem o corpo de Cristo, até porque todas as orientações bíblicas em relação à ceia, ela é para igreja. E só fazendo um adendo, por causa disso, daí ficou só realmente aqueles que serviam a Cristo de verdade. De verdade. Aqueles que estavam brincando não conseguiram ficar, justamente por causa disso. Porque o pastor César falou aqui, quando Atos 20, Paulo ele chama a igreja, ele convoca a igreja. Atos 2, estavam os irmãos em oração, no partir do pão, a igreja está reunida. Então todas as orientações em relação à ceia é para a igreja, para aqueles que confessam, até aos coríntios. É para consertar, não é
pastor leu Coríntios 5, não é para os de fora. Sim. Bom, claro que algumas igrejas têm comunhão fechada até demais, né? Que você tem que apresentar se você deu dízimo, se você não deu, se você é daquela comunidade local, se você não é daquela comunidade local, tipo, não vai valer e tal. Eu não acho que, não creio que seja esse o caminho, como fazem os irmãos da Batista Regular ou da igreja Congregação que está no Brasil, da Deus é Amor. Mas eu também reconheço que a ceia é um evento para o crente. Sim. É um evento para o batizado. Crente, para mim, é quem é batizado. Eu não sou batizado. Então não é crente. Você está começando a se envolver com a igreja. Não é cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro é aquele que desceu as águas. Porque o cristianismo, o rito de iniciação do cristianismo, é o batismo nas águas. Então você professa publicamente a sua fé em Cristo. Sim. Quando você se batiza nas águas. Antes disso, você tem aquela fé sua. Ali e tal, você não comungou dessa fé com todas as pessoas à sua volta. Você não praticou, não fez a confissão pública de fé. Então, a ceia do Senhor é para quem é discípulo de Jesus Cristo. Discípulo de Jesus Cristo são aqueles que desceram as águas, né? E são duas ordenanças bem importantes da igreja, né? Que nós entendemos que é justamente o batismo e também a ceia. Sim. Então é isso que nós precisamos. A outra pergunta é: e o membro desviado não podia participar desse culto também? Não. Como é que funciona? Não. É isso que eu estou falando. Pontuando bem a exceção, eu estou apimentando aqui. A pessoa está desviada, não gosto muito dessa palavra, eu sempre falo isso na igreja, não gosto muito dessa palavra desviado, porque eu creio também que quem não, desviou pastor. do plano perfeito do Senhor foi Satanás. As pessoas estão afastadas, né? Entre aspas, de férias, mas o Senhor nunca se afastará, nunca se afastou dessas pessoas. Sempre se elas abrirem a boca, se consertarem, com certeza voltam à comunhão, caem na comunhão. Uma pessoa que está desviada, ela está fora da comunhão do corpo. Ela, por algum motivo, ela não concorda com o corpo ou com alguma coisa que aconteceu no corpo de Cristo, a igreja mística do Senhor, o corpo místico do Senhor. Então, para essa pessoa, por isso que eu pontuei muito em relação aos desigrejados, porque daí abre um leque e fala: o pastor está falando então que eu sou desigrejado, não preciso de um pastor nem nada, vou tomar ceia na minha casa. Não, está errado, porque você não está entendendo a questão da comunhão, da koinonia. Friso também, que comunhão não significa que você está presencialmente colado com uma pessoa. Marido e mulher tem uma comunhão, numa aliança, só que o marido está talvez trabalhando, está perto? Não está, mas está em comunhão porque existe uma aliança ali. É isso que eu quero falar. Quando você está, talvez, que você não pode estar na igreja para celebrar a ceia junto com seus irmãos, mas você está em comunhão com o corpo, você é discipulado, você é alimentado pela palavra, você é ministrado pela palavra do Senhor, não vejo motivo de não falar: olha, você não pode tomar ceia. Aí o pastor Oteniel, né, falou assim: mas tal, viaja, quando acabar, volta. E se essa viagem for de longos dias? Daí ele procura uma igreja, mas até então, existem pessoas que eu pontuei aqui, ela não vai se identificar com algumas coisas. Então essa pessoa, ela vai estar ligada sempre, né? No caso, talvez eu tenho vamos falar, não vou abrir muito aqui, mas assim, enfim, jogadores de futebol. Os jogadores se convertem aqui no Brasil e vão para fora. Sim. Alguns deles ainda hoje mantêm contato com seus pastores, tomam ceia onde quer que eles estejam, entendeu? E aí eu vou falar: tá errado? Eu pergunto: tá errado? Eles dão o dízimo, eles têm... E aí, eles tá errado tomar ceia onde eles estão? Na online, casa, com a família, online, está errado? Não. Ele fala assim: pastor, eu não consigo, eu já fui em outra igreja, é completamente diferente, meu coração está aí com o senhor pode me ministrar, o senhor pode me discipular, eu tomo ceia, dou o dízimo e tudo, e aí? Eu acho que é uma atitude equivocada. Que tomar ceia, ele não precisa... Tomar ceia com uma igreja, onde quer que ele esteja, não faz parte daquela denominação. Eu sei que é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor. Então ele pode ser discipulado pelo pastor, onde o pastor estiver, longe, no Brasil. Meu coração está aí, amém, glória a Deus por isso, eu dou o dízimo, aí, amém, glória a Deus, o pastor vai ficar feliz se ele for jogador de futebol, mas ele está longe. Então, aconselhável, procura uma igreja, toma ceia. Isso não vai fazer dele parte daquela denominação.
mas a ceia ele se ele cumpriu. tiver treino, se ele tiver alguma coisa, se ele, assim, a agenda não permite que ele esteja no dia da ceia, então nunca mais ele vai tomar ceia. Não é que Você tá entendendo? não é nunca mais. E o crente que não toma Ele ceia, ele não está realmente... Ele precisa arrumar mecanismos a ele. Quais mecanismos, pastor? Aí o online. O online na igreja. Eu vou te falar, o senhor quer que eu fale? Eu vou falar então. Eu tô apimentando. O que o senhor quer que eu faça? Tá, existem exceções. Procure evitar as exceções. Não, mas tem exceções. Talvez. Não, tem exceções. Não, assim, o que eu pontuo é o seguinte, pastor. Sim, eu tô brincando. Aquilo que ele pode fazer para estar em comunhão com uma igreja, Sim. ele precisa se esforçar ao máximo. Sim. Ele precisa se esforçar de todas as maneiras possíveis para estar ali. Porque, como o pastor mesmo falou, eu tô até com um texto aqui. Olha só, a igreja primitiva. A igreja primitiva era uma igreja perseguida. Era uma igreja que tinha muitas dificuldades. Mas ninguém tomava ceia assim à revelia, pelas suas casas. Eles sempre procuravam estar em comunhão. E todas as vezes que eles se juntavam, se reuniam, tomavam ceia. Mas isso porque dava para se reunir. Com toda a dificuldade que eles tinham, dava para se reunir. E nós não temos condições de nos reunirmos com uma igreja, com uma denominação. Os tempos são outros. Sim. Entendeu? A tecnologia nos ajuda e está nos ajudando a conciliar isso. Hoje, se o senhor gravar um vídeo, você pode não estar agora lá na África ou Estados Unidos assim, mas o seu vídeo chega lá. A ministração, olha o perigo, beleza. pastor. Não, eu só finalizando. Se tratando da ceia, só quem vai sentir falta de tomar a ceia é quem está ligado no corpo. Se a pessoa não está, se não está ligado no corpo, se não está discernindo o corpo, se não é ministrado, se não tem uma vida com Cristo, como o pastor César falou, ela nem falta, ela vai sentir. Eu sei. O que eu quero pontuar é, se a igreja primitiva, com todas as dificuldades que tinha, perigo até de perder a vida, eles se esforçavam ao máximo para se reunirem no partir do pão, na oração. Paulo aqui, Atos 20, no primeiro dia da semana, reunimos-nos a fim de partir o pão. Então eles se reuniam, eles se esforçavam para isso, correndo risco de vida, com perigo de serem pegos. Deixa eu só nós apertar sabemos, mais um pouquinho o senhor. Eles se reuniam na igreja ou nas casas? Não, eles se reuniam... Eles se reuniam como casas. Dava. Nas casas. É o que eu tô falando. Você tá entendendo? É o que eu falei. Eu falei no bloco anterior. É que a igreja vai ter prédio. Sim. Hoje a organização. Eles não tinham prédio. É o que eu falei lá no bloco anterior. Que a pessoa encontre, que for um grupo de irmãos, por exemplo, se estão em países que têm dificuldade de professar o evangelho, mas sempre tem irmãos. Que ele procure, que ele se reúna com os irmãos, que ele se esforce ao máximo para que esteja em comunhão e coinonia com os crentes. A gente está falando a mesma coisa. Essa pessoa, que nem os discípulos se reuniam em casas. É claro que estamos falando de uma outra coisa. Hoje, com todo o perigo de morrerem. Eles CNPJ, eram perseguidos. Só que assim, o que impede... Eram acusados de comer corpo e beber de um sangue. cristão estar com a sua família, o marido, a esposa, os filhos... podendo estar numa igreja, claro, vão estar numa igreja. Não podendo estar por diversos fatores, né? Não fatores, enfim, mas fatores sérios, que eu estou dizendo. O que impede dessa família estar? Infelizmente, nosso tempo é curto demais, então vinheta de considerações, porque a hora que tá ficando bom tem que cortar. Misericórdia. Então, vinheta de considerações finais, a gente volta já. Vai. Considerações finais. Debates. 1 minuto para cada um. Comecei com quem? Eu comecei com o pastor Igor, não foi? Então, pastor Igor, 1 minuto pra gente encerrar. Bom, amados, eu só queria agradecer por esse momento. Como o pastor Sérgio falou, como ficou legal. Enfim, é o tempo, nós temos que respeitar esse tempo. Mas eu quero falar com você. Você que talvez não pode, por motivos de força maior, não porque você não quer, não porque você, enfim, esteja em nome de Jesus em conformidade com o corpo de Cristo, com os mandamentos, com as ordenanças do Senhor. Caso você não consiga estar
próximo de uma igreja para tomar a ceia, para celebrar a ceia em comunhão, não vejo realmente motivos, até porque a palavra do Senhor não me dá esse respaldo de proibir. Não vejo motivos de não tomar. Lembrando que desigrejados, pessoas que estão afastadas, estas pessoas precisam voltar à comunhão do corpo para poder literalmente tomar a ceia. Então, eu só faço isso. Isso é uma ordenança deixada por Cristo e nós devemos, em nome de Jesus, cumprir. Quem quiser conhecer a sua igreja, como é que faz? Bom, a Assembleia de Deus, uma Palavra de Vida, fica na rua Capitão José Machado, número 267, no Jardim Primavera, no Jardim Primavera. Nossos cultos é de terça e quinta, às 19h45, e no domingo, às 18 horas. Estamos ali, né, sempre orando, celebrando a ceia em comunhão com o corpo, tanto online como também presencial. Tá certo. Pastor Otoniel, bem-vindo sempre aqui, 1 minuto para concluir. Obrigado, César. Obrigado aos ouvintes que nos acompanharam. Bem, quero só finalizar dizendo que acredito que nós estamos falando a mesma coisa de prismas diferentes. O cuidado, a gente percebe que há, tanto da parte do pastor quanto da nossa. E eu enfatizo a necessidade de os irmãos, como Paulo escreveu aos Efésios, ele falou, façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito. E se eu puder pedir que os irmãos façam o esforço que for possível para estar em unidade, para estar em comunhão, e não só estar juntos, mas estar em comunhão, professando Cristo de verdade e refletindo Cristo de verdade na vida das pessoas, que isso é o mais importante para nós como cristãos. Maravilha. Quem quiser conhecer a sua igreja, ministério... Quem quiser nos conhecer, nós estamos ali na cidade de Francisco Morato, mais especificadamente na rua Zilda Arnes Neumann. Eu sempre me confundo o número, eu acho que é 525, mas está ali perto, irmãos. 525, Jardim Vassouras 2, Francisco Morato, São Paulo, Comunidade do Calvário. Nós temos culto quartas-feiras às 19h30 e domingo às 18 horas. Maravilha. Solta o resultado da enquete aí, Rafa, por favor. Não mudou tanto. Tá aí 25% dizem que sim, pode celebrar ceia em casa sozinho. 75% dizem que não, mas se você quiser voltar lá, continua no @FM Rádio Musical. Obrigado ao Rafael Figueiredo e também aos debatedores hoje aqui, o Igor e o Otoniel. Deus abençoe. Amém. Eu fico por aqui, às 14h eu volto com o bom e velho programa Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android. Musical FM. Musical. Mais unidade cristã.